E aí, Abraão, perguntar aqui para você, né? Já que o tema de hoje é assim, conversar sobre pesquisa, tu já pesquisou alguma coisa hoje, já? Já, já. Já? Meu Deus, não diga, não diga nem esse negócio de pesquisar, não, porque hoje foi um dia corrido. Era pesquisa, entrevista, reunião, né? Tudo que se tem Legal. direito no feriado. Eu também estava reunido com um aluno orientando de projeto também de Vicky Júnior hoje à tarde também, mesmo no feriado. E é isso aí, né? Que a pesquisa ela está no nosso dia a dia, na verdade, né? A pesquisa ela pode ser caracterizada como uma pesquisa geral, né? Que a gente faz, né, diariamente para resolver qualquer problema, né? Seja às vezes você precisa ali de uma receita, então um problema no carro, né? Então a gente faz pesquisas gerais e tem toda a necessidade da gente saber lidar, né, com essa facilidade que a gente tem acesso à informação para poder fazer uma análise crítica, né, com relação a essa pesquisa. A Mônica colocou aqui, né? Por isso aqui que apareceu que o professor tinha iniciado um vídeo ao vivo, eu olhei e já tinha acabado. Foi, era na hora dos testes, né, que eu estava fazendo. Aí eu abri a live para testar e o pessoal entrava na hora que eu estava testando. É isso aí. E aí, Abraão, para a gente começar aqui, fala um pouquinho para a gente do grupo de pesquisa, né, que participa, o pessoal conhecer um pouquinho mais, como é que é a dinâmica, né, o que é o GDPP, que a gente está transmitindo lá no canal, né? Sim, sim. Pronto, o GDP é uma coisa bem interessante, né? Ele trabalha bem essa parte de interdisciplinaridade e, além de tudo, a multidisciplinaridade, que também é presente no cotidiano, né? Isso. Como você citou aí, né, para pesquisar, consertar aí um carro, consertar ali até mesmo muito alguns bugs do seu telefone, notebook, você pesquisa mesmo não sendo da área. E isso já traz o conceito de interdisciplinaridade, que é de sair um Uhum. pouco da sua zona de conforto, né? Isso, E isso. o grupo GDP, ele foi criado assim de uma maneira esplêndida. Ele foi criado de um modo, né, que foram quatro estudantes, né? Eu, Rubens Abraão, José Uênio, Miriam Freitas e Wesley Monte. E a gente criou já organizando um evento científico. Olha aí, né? Foi a CEMIC de 2019, antes dessa nossa Legal. pandemia. A gente encontrou muitos problemas, né? E a gente falou assim, por que não criar um grupo de estudos para que possa auxiliar os eventos dentro do campus? Depois disso, depois de uma bela conversa entre os quatro, por que não um grupo de pesquisa? Assim a gente traz inovação, interdisciplinaridade, porque tem problemas em outras áreas que a gente pode resolver. E, Sim, sim. e por que não, né, abrir para todos, né, ser um grupo aberto para todos? Então foi daí que surgiu o GDP. Né? Foi de Legal. quatro alunos organizando um evento, veio o insight, veio os problemas e a gente lançou. Tanto que a gente lançou o GDP já com o intuito de construir um sistema web para cadastro de eventos, TCCs, tudo mais, que ainda está em desenvolvimento dentro do grupo. Né? E algo assim que hoje, né, o GDP, hoje somos em torno, contando com orientadores e alunos, cerca de 50 integrantes. Por um grupo que começou em Muita gente, né? dezembro de 2019. Pouco tempo. Muita gente já Sim, engajada já. sim. A gente, quando a gente também lançou o GDP, a gente entrou em contato com o diretor-geral do campus Canidé, né, professor Uhum. Vidal. E ele foi totalmente braços abertos com a gente. Ele foi lá, bora, não, vamos tacar pra cima que isso dá certo. Entende? Legal. Então é algo que deu super, hiper, mega certo e tá aí, né? Estamos aí É, trazendo inovação. e assim, né, como tu, né, tá concluindo agora o ensino médio, né, com curso técnico, né, integrado em eletrônica lá no campus, né, e acho que até um diferencial, né, que a gente tem justamente no Instituto Federal, que é os nossos alunos já do ensino médio já terem contato com a pesquisa, né, já desde tão cedo, né. E eu acho que isso Sim. deve ter influenciado bastante, assim, no seu processo de ensino-aprendizagem, né, como é que tu vê, assim, a importância, né, dessa relação que tu teve com a pesquisa durante tua formação, durante o teu processo aí de ensino e aprendizagem. Pronto, professor. Esse é um ponto muito importante. O meu começo de pesquisa foi voluntário, né? No meu primeiro ano dentro do IFCE. Né?
Antes de eu realmente ingressar no campus, em 2018, um ano antes, em 2017, eu já vinha estudando o campus, já comentava com minha mãe, né, que eu, Ave Maria, a mulher que me inspira e que me dá todo o suporte, né? E eu falo, Legal. ó, mãe, lá no IF é assim, assim, assado, tem pesquisa, tem como a gente ganhar bolsa, tem projeto de extensão, tem uma coisa, a mãe é muito bom, as salas são, assim, excelentes, e em Pessoa. 2017, no final do ano, né, eu fui pro CEMIC como convidado, né? O IFCE tem essa coisa que é esplêndida, ir na escola, chamar os alunos, né? E levar para o CEMIC, Foi. o universo IFCE também. Uhum. Então, eu conheci ali, aí eu vi assim, meu Deus, o IFCE é um mundo a ser desbravado. Então, quando eu entrei em 2018, no meu primeiro ano, eu já cheguei conversando com professores, já fui conversando, mostrando o jeito que eu sou, extrovertido, fui conversando, dialogando, e tome conversa, até que chegou um ponto a professora falou assim, bora abrir um projeto de extensão que vai ter um projeto de pesquisa dentro dele. Massa. Aí rolou. Aí, em março de 2018, eu comecei a ser pesquisador voluntário e Uhum. também, né, monitor de um projeto de extensão de dança. Olha aí, ó, de dança na área de educação física. Nada a ver com Tá eletrônica. trazendo aí a questão da interdisciplinaridade, né? E aí é o que a Exatamente. gente vai estar comentando mais a fundo aí ao longo da live, né? Mas já tendo com um comentário, né? Que hoje cada vez mais durante, não só por questões, né, tecnológicas, mas também por questões sociais, né? Transformações que a gente vem tendo, se a gente for avaliar também de aspectos, né? Também pressões do próprio capital também, vem fazendo com que, na verdade, a gente tenha uma visão, né? Dos problemas que a gente quer resolver, os problemas reais, essa visão complexa dos problemas, né? E quando você tem uma visão em cima dessa complexidade, a interdisciplinaridade ela é um bom caminho para a gente poder tirar um pouquinho ali certas questões, né? De cada um ter sua área, né? Seu departamento e fazer uma fusão de diferentes conhecimentos para tentar chegar a uma solução que seja realmente mais real, que realmente atenda a aquele problema, né? Que a gente quer resolver, né? Sim, sim. É assim, muitos professores dentro das suas áreas, né, encontram diversos problemas. Aí pergunta-se o quê? Como facilitar isso? Agora a gente tem a internet, né? O Google, que é uma coisa assim, né? Uhum, E a gente tem o quê? Programadores, gerentes de projetos, a área de TI ao todo. uhum. Então, por que não conversar com um professor de programação, do curso de ADS, do curso de redes, de informática, de eletrônica, para tentar sanar o meu problema? Uhum. Isso é uma coisa que eu abordo até no meu próprio PIN, né? Eu, Ah, lá no projeto integrador. exato, no projeto integrador, é falando sobre uma das dificuldades no teste, né, utilizado na área de educação física. E é um teste Sim. amplamente utilizado, não é um teste assim que é muito importante. É muito importante e que se o senhor fosse ver, como eu vi, como ele era avaliado, o senhor vê assim uma coisa, meu Deus, é horas e horas. Eu acompanhei, né? O meu orientador fez eu acompanhar uma avaliação. É difícil. É uma coisa que você fica assim, não, não pode ser, tinha que facilitar. Então a gente Automatizar, né? exato, aí o que aconteceu? Pesquisa. Foi remunerado? Sim. Não, foi voluntário. Porque o que acontece? A pesquisa, né, além de, de ser pesquisa, é algo que a gente pode trazer a ajuda a várias pessoas. Né? Sem Isso. tirar que a gente interliga as áreas. Verdade. Além de interligar as áreas, a gente, é, como é que eu posso dizer? A gente sana dúvidas e sai da nossa caixa, da nossa caixinha. Saúde. Ai, eu sou o nariz, é isso aí. Até trazendo já uma questão que mandaram aqui pra gente, né, que vem bem dessa linha que você falou, que você buscou essa questão da pesquisa voluntária, né? Foi uma pergunta aqui que o Mário Wilson colocou aqui pra gente, né, que é como
a pesquisa se relaciona com a autonomia do aluno, né, no processo de aprendizagem, né? Como é Pronto. que tu acha que isso pode Foi o acontecer? professor Mário Wilson, né? Foi, né? Conhece, Esse né? daí, professor muito top. Que pena que deixou a gente, né? Que pena. É, faz parte. É. Mas a autonomia do aluno, como é que eu posso dizer? É fundamental. Não tem para onde correr. O aluno tem que ter autonomia. Além de você pesquisar, né, ser um pesquisador e saber que tem um orientador, mas você tem que ter a própria iniciativa e uma palavra chamada proatividade, né? Protagonismo e ir atrás. Por conta que Uhum. nem tudo se chega de mão beijada. Ninguém vai te entregar, ó, toma aqui uma pesquisa. Não. A gente corre atrás. E, infelizmente, a vida do pesquisador é, é desvalorizada. Isso, Né? é Mas é isso mesmo. fundamental o Porque, aluno ser autônomo. Né? isso. Porque, na verdade, assim, né, a gente pensando assim na perspectiva da gente desenvolver a pesquisa na sala de aula, né? Às vezes a gente encontra muita dificuldade, seja por questões do professor encontra, né, por questões burocráticas que às vezes amarram a forma como ele tem que dar aula, a forma como ele tem que registrar a carga horária, então às vezes acaba impedindo do professor às vezes desenvolver certas metodologias, como metodologias ativas, o PBL, né, aprendizagem baseada em pesquisa, e são caminhos principalmente para trabalhar essa questão da autonomia e despertar essas habilidades, essas competências que você tem comentado. Já em lives anteriores eu tenho abordado muito esse tema, né, de questão de habilidades e competências, e entra nesse aspecto que você está colocando aí, né, de proatividade, né, de iniciativa, né. Sim. Agora sim, né, isso precisa ser despertado no aluno, né, porque o aluno ele está num processo de formação, principalmente o de nível médio, né, o de nível superior a gente menos espera, né, que ele já tenha passado por esse despertar, mas infelizmente ainda precisa no ensino superior a gente lidar bastante com isso, mas acho que a pesquisa ela pode ser as metodologias ativas, por exemplo, né, aprendizagem baseada em pesquisa, ou então até os conceitos que tem por trás da pesquisa no ponto de vista de trabalhar a parte cognitiva, né, como incentivar o aluno a fazer anotação, orientar como fazer as anotações, a ele tentar descobrir aquele conhecimento, aquela informação, tudo isso vai fazer com que essa autonomia do aluno seja despertada. Agora, sempre vai depender também, né, como disse, né, do professor, ele ter espaço para ele atuar como um diretor aí, né, um diretor de se fosse um filme, né, o aluno ele é o protagonista, mas aí precisa do professor que ele é o diretor para poder orientar no caminho e deixar o aluno tornar a estrela lá, né? Sim, sim. É uma coisa que o senhor abordou aí que é fundamental. É o papel do orientador. Né? Isso. Além do orientador, né, o orientador tem que ser seu amigo, que não tem para onde fugir. O orientador, acima de tudo, é seu amigo. Né? E quando você tem uma amizade com o seu orientador, muda a trajetória de pesquisa, como é abordado uma reunião, né? A liberdade que você tem de conversar A, B, C, D. Né? Então, o orientador é uma peça-chave. Existem dois tipos, né, de orientador. Né? No mundo é assim: o orientador e o desorientador. Não podemos mentir que todo orientador orienta. Existe o desorientador. E eu já passei por isso. Então, além de você entrar na pesquisa, você tem que saber como escolher seu orientador. Né? Como Sim, fazer sim. se ele não está pegando apenas o projeto e jogando nas suas costas. Né? É verdade, né? Até, às vezes, eu reflito bastante isso, né? Porque, na verdade, sempre nas lives a gente tem questionado essa questão que, por exemplo, né? Às vezes é cobrada muita responsabilidade, às vezes, do professor com relação a esse processo de ensino-aprendizagem, sabe? Mas eu vejo que tem que ser, como aquela questão da complexidade que a gente vem falando, né? Tem que ser, na verdade, toda a instituição, né, engajada para desenvolver essa autonomia, né? Desenvolver essa nova forma de desenvolver habilidades e competências dos estudantes. Mas para o professor, às vezes, ele se sente com muita responsabilidade, né, sobre as costas dele, né, para ele desenvolver isso. E para que ele possa trabalhar essas metodologias, ele também precisa de capacitação. Né? Tem que lembrar que o professor, por outro lado, ele também é um aluno do outro lado. Né? Ele Exato. também está estudando. Né? Então, às vezes, a gente não pode
em vez de falar muito disso, né, vamos desenvolver as metodologias ativas na sala, isso é legal, mas fica na responsabilidade do professor, por si só, de forma autônoma, né, ações individuais, desenvolver isso, quanto, na verdade, precisa de uma capacitação para que ele consiga, né, desenvolver isso e se torne um bom orientador, como você está bem colocando, né? Sim, sim, faz diferença por conta que o professor é um aluno, né? Ambos estão aprendendo, né? É uma E, coisa que o senhor falou que é totalmente verdade. Você, né? Além de ser um orientando, você, querendo ou não, em algum momento você passa algum conhecimento para o orientador. Seja de sim, né? vida, seja na pesquisa, seja num modo ágil de se fazer algo, né? A gente o ensino-aprendizagem é uma mão de via dupla, bem como a própria avaliação, né? Isso, né? Como o senhor falou, os professores precisam de um, de um suporte. Isso. Infelizmente, nossas leis no Brasil, para professor universitário, professor EBBTT, né? Eu acho que é assim, é o Uhum. Isso, EBTT, na verdade. isso. E o que acontece? Ele só joga, se vira e pronto. Aí você tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. Você tem uma jornada de 40 horas. Isso. Agora se vira. Porque 20 horas praticamente é dentro de sala de aula. Tem professor que eu conheço, né? E eu não vou mentir, não. É muito o meu orientador. Ele às vezes extrapola 60, 70 horas. Semanais, quando junta, né, preparação, tudo, né, pesquisa, verdade. Preparação, Sim, tudo. verdade, com E certeza. além disso, o aluno, ele tem que, quando está num instituto, numa universidade, federal, estadual, ele tem esse pilar de ensino, pesquisa e extensão. Verdade. Muitos alunos entram no IFCE e só entram na pesquisa na extensão, né? Eu tenho que fazer hora complementar. Eu tenho bolsa, R$ 800, R$ 400, R$ 200, eu vou. E não vai lá e fala assim, gente, eu poderia ter começado do início. Então chega um aluno no 8º semestre, no 6º semestre, no 5º, já terminando o seu curso, e pergunta o que eu aproveitei na universidade ou no instituto. Só ficou no ensino. Os professores são excelentes, beleza. Mas você tentou tirar o máximo dele? Essa é a pergunta. Uhum. Isso, né? Porque como a gente está colocando, né? Como às vezes acaba se tornando inviável, né, para o professor ele, né, trabalhar ali a pesquisa e a extensão devido, né, questões de carga horária, né? Ou então, como a gente falou, né, os aparos burocráticos que impede de desenvolver essas metodologias, né, na sala de aula. Agora, assim, na campo das ideias, né, eu até vinha assim, né, às vezes eu tenho, tipo, né, ideando, assim, ideias para o futuro, né? Eu fiquei pensando, rapaz, na verdade, o IFCE, ele tem um potencial de inovação da forma como a gente dá aula, né, como a gente trabalha o processo de ensino e aprendizagem para os alunos, justamente por conta da formação dos professores. A gente tem muitos professores, mestres e doutores. A gente é baseado no tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, será que não dá, né, para a gente refletir? Será que a gente não pode usar isso como um potencial, principalmente nesse contexto que a gente está agora, de pandemia, que a gente não pode ter contato, onde se fala sobre o anywhere, né, que é você trabalhar em qualquer lugar, né, mas estudar em qualquer lugar. Será que a pesquisa não é um caminho para isso, né? Para que a gente mude a forma como a gente tem a dinâmica ali na sala de aula, né? E passe a trabalhar, a desenvolver realmente essas habilidades, a competência da autonomia, a questão das competências para o século XXI que são demandadas, né? Com os avanços tecnológicos, né? É no campo da ideia, né? Sim, sim. O que o professor fala é uma realidade que pode ser vivenciada. Não está no campo das ideias. É uma canetada. Como muitos falam, uma canetada. Né? Então, dava para a gente. A pesquisa em si é um caminho para tudo. É um caminho para tudo, porque para onde você começa, alguém começou alguma pesquisa. Imagina se não fosse Albert Einstein estudando a gravidade. Né? Como é que ele descobriu?
Darwin Uhum. na teoria da evolução, né? Que da teoria da evolução foi existindo outras teorias. Isso, né? Que é algo Do que é mesmo sempre importante jeito a gente na lembrar, né? ecológica. Que a pesquisa ela é um processo de combinação e construção, né? Porque o conhecimento, ele não surge do nada ali, né? Ele surge a partir de outro, né? E aí isso é a importância da Exato. pesquisa, para você ir construindo tijolo por tijolo aquele conhecimento para você dar suporte a outra coisa. Então, hoje, se a gente está aqui usando smartphones, se a gente está falando de espaçonaves indo para Marte, é por conta de pesquisas científicas, de investimentos que foram feitos para viabilizar essas pesquisas, né? Para que isso acontecesse, né? Exato. Tanto que os países que atualmente são considerados de primeiro mundo, eles tiveram um alto investimento em pesquisa, ensino E, e extensão. A verdade. Universidade de Harvard não é a segunda melhor do mundo, né? Atualmente ela é a segunda melhor do mundo à toa. Porque a primeira é de Stanford, que é de onde? Ambas as duas são de onde? São dos Estados Verdade. Unidos, né? Até falando de universidades, né, internacionais, eu até me lembro essa questão da extensão, por exemplo, né? Quando eu estava na Universidade da Flórida, né? A Olha, só a comunidade, ela prova cobrava viva. da universidade essa questão da relação. Quando eles sentiam que a universidade não estava integrada com a comunidade, eles iam lá cobrar, marcavam lá com o reitor, né? Que era o presidente, no caso da universidade. Mas a gente não está achando que não está boa a integração com a comunidade aqui, não. Como é que a gente pode fazer para melhorar isso daqui, né? A Exato, comunidade buscava, né, isso, né? exato. Agora pergunta como é a jornada de trabalho deles. Não, aí, meu amigo, é total, não, nem, a nossa nem chega aos pés, não se compara, né? Eles Exato. são dedicados à pesquisa. A menor parte é o ensino. E o ensino que eles desenvolvem já é muito baseado na pesquisa. Tanto que eu peguei essa parte do ingresso na pandemia lá e, assim, tudo bem que né, um país que, né, que tem questão de mais acesso à tecnologia e tudo, mas eles migraram para o ambiente virtual muito facilmente, sabe? Muito facilmente eles migraram. É isso, porque eles investem. Eles investem em ensino, Uhum. pesquisa e extensão. Isso, Não tem como verdade. fugir, né? Não tem como fugir. Tanto que o Brasil demorou muito, alunos foram extremamente prejudicados. Sim, Alunos extremamente foram prejudicados durante essa pandemia. verdade. Mas, né, por falta de aviso, não foi. Foi por falta de Uhum, incentivo, recurso financeiro que não liberam. Fazem o quê? Ao verdade. contrário, vão lá e tomam-lhe facada É no outras orçamento da educação. prioridades, né? Até Sim, vi uma frase esses dias falando, né, que educação, ciência e tecnologia é questão de soberania e independência nacional, né? E a partir do momento que a gente tem essa perspectiva de que isso é prioridade, né, aí sim a gente está indo para um caminho, né, que é correto de você fazer com que as pessoas ascendam socialmente, tenham bem-estar, né, a gente tenha uma boa saúde, etc. tá aí, ó. Em pleno ano de pandemia, atualmente o orçamento para este ano do Ministério da Educação e Cultura, o MEC, está com cerca de 40 milhões com déficit. Foram Uhum, retirados, sendo que já foram retirados em uhum. 2019 dois, e 2020 para 2021. Só diminuindo, verdade. Só vem diminuindo, é uma ladeira abaixo. No lugar de ser ladeira acima, é ladeira abaixo. Mas o que acontece? A população, muitos ainda apoiam dizendo que a educação tem que deixar mais um pouquinho o orçamento para baixo. É. E isso é o que ainda a gente fica com raiva. Eu, sinceramente, fico com raiva. E a gente fica indignado. Porque quando se quer uma saúde de qualidade, a gente tem que investir. Quando a gente quer uma Uhum. educação de qualidade, a gente tem que investir. Isso Mas a gente tem mesmo. que facilitar outros meios. Não complicar. Verdade. A gente começou a desviar um pouquinho do roteiro, vamos voltar aí pro roteiro, né? Então a gente estava falando aí da importância da pesquisa científica, né? Então a gente falou aí da questão geral, né? Da pesquisa no contexto geral, da importância dela. Agora existe um tipo específico de pesquisa, né? Que é essa que vai gerar muito avanço tecnológico, que é a pesquisa científica, né? Como é que o pessoal que está assistindo aí, a gente definiria aí, explicaria para eles o que é a pesquisa científica aí? Pronto. A pesquisa científica é baseada em lógica. Boa. Querendo ou não, a pesquisa científica é baseada em lógica. Porque você tem um problema
e você tem que descobrir uma lógica para resolver aquele problema. Então, tudo que você faz hoje em dia é lógica. Não tem para onde correr. Tanto que o ensino é lógica, a pesquisa é mais lógica ainda. Então, a importância, né? A importância da pesquisa tem que ser lógica. Não adianta a gente fazer um artigo enorme, 50 mil páginas, e não ser lógico. Né? Tanto que Gilson Volpato fala que a pesquisa é lógica e a construção dele é E lógica. Né? é o que eu ia falar aqui, né? Você falando a palavra lógico, eu já ia falar. Tu tá citando aí o método lógico, né? Do método lógico do Wilson Volpato, né? Que é uma referência aí na questão de metodologia científica, né? Para produção, né, de pesquisa científica, os livros aí Gilson do Wilson Volpato. Volpato. Ótima leitura e recomendação. Uma É recomendação. verdade. Porque, como é abordada a pesquisa, né, a gente tem que entender o seguinte: para você pesquisar, você vai enfrentar dificuldades. E para você pesquisar, ter uma pesquisa boa, você tem que ter um bom raciocínio lógico, né, e saber interpretar os fenômenos que acontecem durante a sua pesquisa. Então, se eu tenho que ser objetivo também a minha pesquisa. Eu quero pesquisar, vamos aqui, sobre a influência da tecnologia na educação. Eu tenho duas variáveis: tecnologia e educação. E o que eu quero estudar? A interferência. Se é boa ou se é ruim. Então não adianta falar, eu vou pesquisar a interferência da tecnologia na educação, saúde, empreendedorismo e lançar um bocado de coisa. Eu vou ter uma lógica para construir tudo isso? Isso. Vou poder sim. Mas quanto tempo não vai durar essa pesquisa? Né? É Exatamente. isso. Então, Isso. você, além de você ser lógico, você tem que ser objetivo. As variáveis que eu encontrar, que eu quiser falar, objetivas, como a educação e a tecnologia. Qual é a variável que vai interferir ou não na educação? A tecnologia. Né? Eu também posso fazer o contrário. A educação interfere na tecnologia? Sim. Né? Porque estamos aí, ó. O senhor está aí com computador, smartphone, eu estou aqui. Estamos conversando sobre pesquisa e o quê? Educação. Verdade. Então, é algo assim que muda. A pesquisa tem que ser bem fundamentada e lógica. E aí, só aí complementando, né, também, né, essa característica de metodológica, né? Existe um método, né, que ele é definido, né, ele é sistemático, e esse método ele tem que ser baseado em alguns conceitos. Eu até gravei um vídeo brincando ao longo da semana sobre isso, que ele é baseado lá no conceito da falsabilidade e reprodutibilidade. Ou seja, você tem que conseguir validar as hipóteses e entrar num ciclo para verificar se as hipóteses são verdadeiras ou falsas, né? E ele tem que ser reproduzível, né? Então você tem que fazer depois, quando você terminar de produzir a pesquisa e partir para a parte da escrita, né? Isso tem que ficar disponível para a comunidade conseguir reproduzir, mesmo pode até não ser os mesmos resultados, mas resultados similares, né? Porque isso é que vai dar embasamento e confiança, né? Para se aquela pesquisa ela realmente pode ser usada, né? Se ela é verdadeira, né? Pronto. Sim. A gente, quando está no ambiente da pesquisa, a gente tem os nossos métodos quantitativos, qualitativos, exploratórios, descritivos, experimental, documentado. Então, existem vários tipos, né? Mas você tem que detalhar a riqueza deles. Existem pesquisas que você não vai conseguir chegar fielmente ao mesmo resultado. Uma das grandes dificuldades é as pesquisas na área da educação. Porque a educação muda de acordo com as informações que se vêm. O que são as informações passadas, as inovações que são passadas, a educação vai mudando. Do mesmo jeito a pesquisa. Estatísticas mostram que a pesquisa, né, a informação muda na pesquisa a cada 4 anos. Daqui a um tempo vai ser a cada 2. Porque a tendência... No exponencial. Exato. A tendência é chegar daqui a 1 hora já ter mudado. Né? Por quê? Porque ultimamente a gente é bombardeado de informações. Isso. Podem ser falsas ou verdadeiras. Isso. Né? Então, a gente tem que saber muito qual é o método que ela usa.
né? Exatamente. Então, E a partir daí a gente vai conferir se aquela informação, que é o que a gente vem falando, que esse entra na questão da importância da pesquisa, né, também, né? De você, a partir dela, construir um senso crítico, ver o que aquilo é verdade ou não é, até que ponto aquilo é verdade, né? Compreender exato. que aquilo depois, quando você tiver novas inputs, né, novas informações, aquela verdade pode ser transformada e você descobrir algo novo depois, né? Exato, exato. Tanto que na nossa face da área tecnológica é um pouco mais fácil a reprodução, né? De uma dissertação, de um colega, de um professor, né? Porque eu já fiz isso. Eu já até cheguei a comentar com um professor em outras oportunidades que eu, conversando com um professor e amigo meu, Alisson Linhares, eu reproduzi a dissertação dele. Mas Uhum. eu só pude reproduzir por quê? Porque foi bem detalhado. Sim, isso. A Existe, reprodutibilidade. Né? Uhum. exato, né? A reprodutibilidade, ela tem que ser com o máximo de riquezas. Tem que mostrar lógica e como se faz, né? Outra coisa, né, que é negócio de lógica, como se faz, quais são os procedimentos, a gente vê ali, né, dificuldades nessa área. E é onde a gente da área Uhum. tecnológica pode, né, tá lá tacando o dedo, né, sendo intrometido, Uhum. porque nós da tecnologia tem que ser intrometido. Como, como alguns teóricos já falaram, né, que eu mesmo já citei em trabalhos meus, né, que é Gomes 2008 e Ferreira, Gomes e Freitas, né, em anos diferentes ali, em 2008, 2014, 2010. Uhum. Eles falam que nós, da área tecnológica, temos que sair da nossa casinha. Porque se a gente continuar na nossa caixinha, a gente vai descobrir tudo, ou quase tudo, mas as outras áreas vão ficar com déficit. Isso. Então, Aí, principalmente entrando na questão da interdisciplinaridade, né? inter e Que, multi, né? isso, né? Porque a gente vai vendo essa complexidade, né? A gente pode ver um exemplo, por exemplo, no caso da inteligência artificial, né? Muito tempo ela teve ali restrita a galera da programação, da computação, né? Da neurociência, né? E tal. Mas hoje, por exemplo, a gente já tem um debate sobre questões éticas, né? Em relação aos algoritmos. Então, isso começa a mostrar que quando a gente realmente quer resolver um problema, né, que realmente ele seja real, você começa a ter que tornar aquele problema mais complexo. Então, isso vai exigir uma equipe multidisciplinar, uma equipe interdisciplinar para discutir, né, e realmente achar uma solução que seja o mais próximo do real, né? Até aquele negócio, né, o mundo ele não é linear, né, ele é não linear, né, e ele é Exato. complexo. Então, você tem que lidar com essa interdisciplinaridade se você quer realmente uma solução que se aproxime da realidade, né? Então você precisa discutir fatores sociológicos, ética, né? E tecnológicos, se for pegar área de biologia também tem que discutir, né? Para poder chegar próximo de uma solução mais real, né? Pronto, né? O senhor falou em uma área que nasceu outra área depois dessa área, a biologia. Hoje a gente tem a Sim, sim, bioinformática. verdade. Então, eu já tive a oportunidade de mexer um pouco com bioinformática, não muito, né? E foi com a professora Raquel Minardi, né? Raquel Minardi, que é da Federal de Minas Gerais, né? Eu ainda iniciei alguns estudos de bio, aí iniciou a pandemia, a aula, e eu realmente tive que dar um chega, porque é muita coisa, né? Mas ali a gente vê claramente o quanto a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade atinge nas áreas. Tanto que chegou ao ponto, né, de criar uma nova área, que é a bioinformática, né? Então, Verdade. é algo assim fenomenal. A interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade. E ainda existe depois uma superior aí que é a trans, né? Mas aí é meio inalcançável assim por enquanto, né? Que Ainda, é a inter, a ainda, é um multi e a fator, trans. ainda é um Aí fator é mais. assim que tem que ser estudado, a gente tem que evoluir É muito. verdade. Mas é essa questão mesmo, né? Essa questão das transformações sociais que a gente vem vivendo, né? O desenvolvimento tecnológico cada vez mais tem demandado da gente lidar com a interdisciplinaridade nas áreas. É claro que, né?
não dizer, ah, mas isso é sempre, né? Nada muda, nada na vida é sempre, né? Igual às vezes né, a gente fala às vezes sobre criatividade, né? Ah, a pessoa tem que ser criativa, mas sempre criativa? Não, existem certas coisas que você não precisa ser criativa, a solução já está ali, você resolve, né? Mas essa Exato. habilidade você tem quando ela é necessária, né? E a interdisciplinaridade é dessa mesma forma, né? Você aplica quando ela é ali necessária, né? Agora, às vezes ainda é bem difícil para a gente, né? Vamos voltar aqui para a perspectiva de professor e aluno, né? Por exemplo, professor às vezes é um pouco difícil lidar com essa questão da interdisciplinaridade, porque como é que eu vou me relacionar com aquele meu colega da outra área para desenvolver aquela atividade, né? Então, cai naquele ponto que a gente citou lá no início, a questão da capacitação que precisa ter, de paradigmas, né, que existem, né? Sim. Entra nesse ponto por conta que, assim, né, o professor é a profissão que forma profissões. E a capacidade de ser interdisciplinar e multidisciplinar é cada vez maior. Né? Por quê? A informatização é grande. E os professores têm que estar em constante evolução. Atualização. Uhum. Evolução e atualização. Né? E temos que reforçar isso. Nas universidades, no ensino de base, né? Formações. A universidade tem que fazer extensão. Realmente extensão. Agora, com o meio tecnológico, facilita muito. Hoje a gente tem Uhum. a tecnologia, tem o Google Sala de Aula, tem o Google Meet, tem entre outras opções. O Uhum. Moodle, ambiente de aprendizagem. Uhum. Né? Então, as capacitações para os docentes é algo fundamental. A capacitação e a transformação. Por quê? Tem muito professor que fica só na sua casinha, só no seu É, quadrado. agora, a gente fala isso aí nem no sentido de crítica, né? Porque também é uma questão, às vezes, humana ali nossa, né? É mais fácil a gente ficar numa situação que a gente tá, que ela é mais cômoda, né? Do que a gente tentar mudar, né? É natural, às vezes, da gente, né? Aqui tá tão Sim, confortável, né? sim, mas é isso que a interdisciplinaridade vem quebrando paradigmas. Né? O Uhum. conforto. Se a gente está muito confortável na nossa área, é por conta que a gente resolveu aquela coisa, quase tudo que a gente pode alcançar. Então, por que a gente não pode tentar alcançar o próximo? Mas para isso a gente tem que saber ter uma boa comunicação, ter interação. Né? O que eu vejo muitas das vezes é o quê? Professores da área de TI só conversando com professores da área de TI. De matemática, só com matemática. É Educação verdade. física, só com educação física. E aí, como é que abre as possibilidades para os outros professores, né, das outras áreas? Uhum. A gente começa a interdisciplinaridade na conversa. Isso. A gente não pode mudar isso. A interdisciplinaridade, sobretudo, ela vem a partir da conversa. Comunicação, né? Comunicação. Uhum. Então, na comunicação a gente já encontra problemas. Você desabafa com seu amigo, cara, aquela coisa ali, passei meia hora para fazer a tabulação de dados. Fiz isso, macho, eu fiz quase tudo na mão. Aí tu fala com teu amigo, que é da área, vamos dizer assim, da área mais tecnológica, ou até mesmo alguém já está mais avançado que você nos estudos. Cara, existe tal software para isso. Aí o cara, vixi, o que aconteceu? Falta de comunicação, falta de pedido de opiniões, muitas das vezes. Se você vê algo que é massivo, alguma coisa tem de errado. Se algo é muito massivo, já tem algo de errado por aí. Que no caso, a inteligência artificial, como o senhor já bem colocou no início, vem automatizando, né, e inovando. Tanto que Uhum. muitas das vezes, lá me esqueci até, Vale do Silício, né? Muitos dos restaurantes lá você pede pelo aplicativo ou pelo um tablet que já encontra lá Sim. Uhum. no Você chega restaurante. na mesa e não tem cardápio, tem só um adesivozinho com QR Code lá. Olha aí, ó. Aí quando você vai ver, quem é que vem deixar o seu pedido? Um robozinho. Verdade. Eu já vi isso, eu vi isso num canal de um professor que foi para o Vale do Silício, que foi o professor. Mas é uma.
É uma realidade aqui no Brasil também, né? Eu estava assistindo um programa de televisão esses dias, era o Shark Tank Brasil, né? E tinha uma empresa que ela estava levando uma proposta de um sistema de fast food, onde era um robô que servia os pratos, né? Ou seja, eles estavam desenvolvendo essa tecnologia aqui, querendo implementar esse serviço, né? Já aqui, né? Que isso em outros países tipo, na China já é bem comum, tem os robôs que fazem sorvete lá, sabe? Já é bem comum, né? É aquele negócio, se tem algo muito massivo ali, algo pode ser melhorado ou automatizado. Uhum. Sim. Aqui a gente fala muito da questão da ameaça a algumas profissões, né? Que, né, tem processos muito repetitivos e elas vão ser obrigadas a falar pelo que é chamado reskilling, né? Que é você se requalificar baseado nessas novas competências que estão sendo exigidas, né, para as pessoas, né? Mas infelizmente é a vida, né? A gente tem que se reinventar. Se a gente ficar em um canto, apenas em um canto, a gente se estagna. Uhum. Né? E o que acontece? Aconteceu isso na Revolução Industrial. Isso. Olha aí a história trazendo pra gente. Uhum. E agora Só, nessas só... indústrias 4.0 é a mesma coisa. Isso. E a gente está tendo um impacto, né, dessas tecnologias, né? A gente tem vendo várias tecnologias aí sendo desenvolvidas nesse contexto de quarta revolução industrial, de indústria 4.0, que é a robótica, né, computação em nuvem, internet 5G, né, que a gente no Brasil ainda está implantando, mas a China já está no 6G, né, que isso muda totalmente a forma como a gente faz as atividades, porque, por exemplo, permite cirurgias em tempo real, fazer tatuagem em tempo real utilizando robôs, né? E isso impacta muito a questão da pesquisa também, né? Porque todas as áreas são impactadas por essa tecnologia que chega também, né? Como é que tu tem até feito uma pesquisa, como você falou, né, na área da saúde, né, envolvendo computação, como é que tu vê essa questão desse impacto dessas tecnologias 4.0 na pesquisa? Pronto. Algo que eu venho muito, eu toco muito dentro do GDP, né? Converso com os orientadores, com até mesmo quem não é do GDP, que é de outras áreas, eu falo sobre as indústrias 4.0, que é um impacto que a gente tem que vivenciar, tem que aproveitar e quem tem que inovar por enquanto está na grande crescente. O impacto, como o senhor perguntou, né, é de extrema relevância. Né? A gente sente o impacto a partir do momento que a gente vê a área crescendo e evoluindo e automatizando seus processos. É esse o impacto maior. Né? Como, por exemplo, existem os impactos previsíveis e os impactos não previsíveis. O impacto previsível que a gente tinha, que era previsto, era, né, esse negócio do presencial ao virtual. Mas e a Isso. adaptação? É imprevisível. Foi imprevisível, foi de uma hora para outra. Teve professor que não sabia não o que era o Google Meet. Google Uhum. Agendas. Então, era coisa assim, ó. Então, o impacto das indústrias 4.0, tanto na área da saúde, como na área da educação, a gente sente atualmente porque a gente não inovou muito. A gente não aderiu. Né? Tô entendendo. Então, é algo assim que se eu for para ficar conversando sobre isso, eu passo o dia todinho dando exemplo e tudo mais. No caso da pesquisa, por exemplo, para que a gente vê, por exemplo, nessa nossa capacidade de forma mais rápida, né, se conectar com outra pessoa para fazer essa comunicação, né, essa troca de informação, a possibilidade de integração de diferentes grupos de pesquisa, porque a partir do momento que se quebra ali o paradigma de que a gente realmente pode estar utilizando esse canal digital para estar se comunicando, né, virtualmente, né, a gente pode estar aqui com um grupo de pesquisa, se comunicando com um grupo de pesquisa lá na Alemanha, com outro lá nos Estados Unidos, né, então, ou seja, a informação começa a circular muito rápido, tu colocou lá no início, né? Cada vez mais rápido as mudanças acontecendo, né? E a pesquisa tendo que mudar mais rápido por conta dessas tecnologias que vão chegando, né? Como essa questão da internet 5G, né? Então, isso faz com que a pesquisa impacte a forma como a gente interage e também a forma como a gente vai buscar resultados. Hoje a gente tem algoritmos de IA, né, que eles mineram dados e eles mesmos tentam buscar ali soluções que às vezes a gente não tem capacidade de conseguir encontrar, né? Porque às vezes tem um volume muito grande de dados, a gente não consegue extrair uma informação dali e através da inteligência artificial, né, que então, o meu orientador, ele tem bastante questão que diz que é marketing, né? Inteligência computacional, né?
a gente muda a forma como a gente faz pesquisa, né? Porque agora a gente usa essa tecnologia para descobrir novos conhecimentos, né? Sim. É como tem uma colega falando, né, aqui, é questão também de cultura, né? Uhum. Como Gabriele disse, é cultura. O Brasil não tem a cultura de tecnologia. Isso é o que deixa sempre a gente como país emergente. É uma das dificuldades. Uhum. A pesquisa, né, ela deve ser valorizada como que a gente percebe agora. Atualmente a gente percebe. Como? Os anti-vacina, os terraplanistas. Então o que acontece? Como tem altas informatizações, a gente chega a transmitir por hora 1 tera de informação. Por hora. Então o que acontece? Essa semana eu estava até pensando, rapaz, qual é o tamanho do servidor do Google para estar armazenando essas nossas aulas tudinho? Então, o servidor do Google tá lá assim, ei, ajuda, ajuda, ajuda. Então, é algo que a gente vê, a gente tem que ver a pesquisa como principal. Por exemplo, a Terra é plana. Há quantos anos atrás, anos e anos, que a gente soube que a Terra não é plana? E o legal é o Entra na questão fundamento do lógico senso para isso. crítico, que a gente vem tanto falando, né? Que a pesquisa, ela desenvolve essa competência do senso crítico, né? Para a gente avaliar se aquela informação é verdadeira, né? Exato. E olha aqui, ó, a capacidade lógica daquela informação que a gente tem que ter o senso crítico. Um exemplo. Eu cheguei a ver, testemunhar um vídeo que um cara pega uma régua, coloca-se no horizonte e fala, ó, é reto, é plano. Qual é a lógica disso? E de graça, como o Gabriel disse. É informação assim que a gente vê. Por exemplo, a vacina. A vacina vai transformar você em um crocodilo. Um jacaré. Um jaca. Aí eu fico assim, não, não. O brasileiro tem um limite, chega a ter um limite, né? Então, é algo que a gente acha graça. Porque se fosse assim, né, Ave Maria, Israel tava todo mundo lá, se arrastejando na Uhum, rua. verdade. Tem Então, colegas que têm trabalhado bastante nessa questão, por exemplo, falando sobre divulgação científica, né? Para a gente tentar levar, né, a forma como a academia, né, faz a pesquisa, né, para um linguajar mais comum, né, tentando tornar mais acessível, porque às vezes a informação ela fica muito restrita em bases de dados internacionais, ou então existe também a questão do padrão do inglês, né, na divulgação de informações com mais credibilidade, né, e tal, e isso acaba restringindo muita gente a ter acesso a certa informação, né? Então, a divulgação científica, né, que tem vários colegas que estão, né, investindo nisso, né, eu acho que tem sido um caminho bem legal, né, para popularizar a pesquisa, mostrar a importância dela e a gente, né, trabalhar nesse desenvolvimento dessas competências, né, com a comunidade como um todo, né? sim, sim. Existem muitas pessoas também, né, falando sobre pesquisando e falando sobre o quê? As fake news, Isso. né? E o legal é que é uma coisa assim, sempre existe um novo meio. Tanto que às vezes, né, a gente vai pelo achismo de A, de B, e não vai pela pesquisa. Uhum. Hoje em dia a gente tem o Google, o mundo em nossas mãos, em um smartphone, em um tablet. Isso, mas só que aí precisa o senso crítico, né, para saber usar essa informação. É falar do Exato, Homem-Aranha, né? Com o poder vem a responsabilidade, né? exato, com grandes poderes, né? O tio Ben, o tio Ben. É, isso aí. Então, é algo assim que a gente tem que abordar com mais tranquilidade. A divulgação científica é para ser tratada e divulgada com facilidade. Nós temos que, numa conversa dessa, explanar uma pesquisa que a gente fez, que a gente tem Uhum. fazendo, né? Está fazendo, Isso. na verdade. Uhum. A gente tem que ir conversando, dialogando, né? E Isso. tudo com um modo divertido. A gente não tem que ver a pesquisa como um modo. Ai, tô fazendo isso aqui, mas, cara, eu tô assim morrendo porque eu não consigo É aquele mais. negócio, né? Não é porque ela é metodológica, né, que precisa ser algo chato, né? E isso. Então, a pesquisa tem que ser divertida muitas das vezes. Você tem que ter Uhum. gosto, né? Você tem que gostar daquilo.
Então, a gente só tem que melhorar e ser, né, interdisciplinares. Né? Porque não Isso, é adianta. sempre lembrar que... Uhum. Não adianta. Hoje o mundo não se dispara, não anda se não for interdisciplinar. Isso, né? Aquele negócio, né? Lembrar um pouquinho na música do Amarelo do Emicida, né? Que tudo é para hoje, né? E também lembrar do mundo VUCA e BANI aí que tudo é complexo, né? Então a gente tem aí várias questões, tudo precisa ser resolvido, né? E a gente não pode estar separando, a gente precisa tentar trabalhar com soluções que levem em conta essa complexidade, né? Para a gente realmente poder avançar como sociedade, né? E trazer mais bem-estar para as pessoas, né? Felicidade, etc. Sim, Abraão, a gente está chegando aqui no finalzinho, da live. Já estamos com quase uma hora aqui, ou mais de uma hora. Sim, mas é uma conversa boa e necessária. É verdade. Então, já estamos quase encerrando. Quer deixar uma mensagem aqui final, pessoal? Quer comentar? Na verdade, tem. Né? Siga seus sonhos. Voe com eles, mas lembre de onde você está agora. Legal. Essa é a mensagem que eu tenho que deixar. Então, acho que é isso. É isso mesmo, dá asas à imaginação, né? Eu tenho pensado muito sobre a questão de, inclusive na economia, tem falado sobre a questão de projetamento, né? E eu venho pensando nisso, que o projetamento é uma capacidade humana, né? Da gente pensar como é que pode ser o futuro. É só o ser humano que tem essa capacidade de antecipar o futuro, né? E esse antecipar o futuro fala bem sobre essas questões, né? Da gente ter sonhos, né? Da gente ter ideações, né? E a partir daí que a gente vai construir. Agora, depois que você tem a ideia e a gente fala, né? Já é outro passo para que aquilo se torne realidade, né? As palavras, elas têm poder de se materializar, né? A partir depois dessas palavras vai vir a ação para a gente tornar esse mundo que a gente imagina, né? Que a gente ideia junto, né? Real, né? Exato. Tanto que é difícil. Vai vir pessoas que vão te criticar muito, vão dizer que é impossível. Verdade. Sim. Mas você tem que ter fé em si mesmo. A outra pessoa está dizendo que você está errado. Tchau. É isso aí. É isso aí, Abraão. Obrigado aí, foi muito boa, viu, a conversa. Adorei. Eu agradeço o convite, né? Estou sempre à disposição. O GDP está à disposição, né? Quem quiser conhecer, é só entrar. Tem um site do GDP. É só entrar no IFCE, no site do IFCE, que encontra algum post nosso. A gente sempre está publicando algo novo. E, né, queria deixar alguns agradecimentos, se possível, né? Pode. Agradecer primeiramente a Deus, né, por ter deixado acontecer isso. A minha mãe, que é minha inspiração, minha guerreira, e que me mostra que a vida não é fácil, mas a gente tem que enfrentar com um sorrisinho no rosto. E a todos do GDP, aos meus orientadores, né, sendo bons ou ruins. E só. Isso aí. Muito obrigado, professor Michael. Obrigado a quem puderam assistir. E espero que tenham gostado. Vamos marcar outros momentos aí para a gente estar conversando outras questões. Obrigado, pessoal, por terem acompanhado. Espero que tenham gostado aí. Próximo mês a gente deve ter mais outra live aí. E ao longo aí das semanas a gente vai divulgando alguns trechos aí legais aí que a gente da conversa de hoje. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado, Abraão. Valeu. Tchau.